Boa noite, embaixador. Tudo bem? Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio Dantas. É um prazer estar com você novamente. Prazer é nosso. Está aqui o Diego Amorim também no estúdio. Eu vou já perguntar para o senhor o seguinte. Com todas essas declarações, eu vou poupar um pouco o nosso espectador. Eu sei que o senhor assistiu o discurso do Bolsonaro, nós também aqui. Eu vou poupar o nosso espectador de ter de repisar todas essas bobagens, mas assim, eu já te pergunto o seguinte, diante de defesas que ele fez, né, de medicamentos ineficazes, de tratamento precoce, de coisas que a gente sabe que estão sendo investigadas na CPI, que vão fundamentar um pedido, inclusive, de investigação contra o Bolsonaro no TPI, né, no Tribunal Penal Internacional, na Corte de Haia, eu te pergunto, ele acabou... vamos dizer assim, apresentando provas contra ele mesmo nesse discurso para o mundo inteiro, né? Para que não haja dúvidas? Veja, vocês jornalistas cumprem uma função absolutamente essencial na vida civil, digamos assim, não é? O mundo é constituído de 3 poderes constitucionais, um quarto poder de investigação, de informação, de debate público, que é a imprensa, não é? O Alexis de Tocqueville, no seu famoso texto sobre a democracia na América, colocava a imprensa como o quarto poder, não é? E ela é efetivamente. O mundo todo já conhece o Bolsonaro, o mundo está bem informado pela imprensa, pelos jornalistas, tanto em reportagens de matérias de fato, quanto em artigos de opinião, colunistas, quem é esse personagem que é provavelmente o último negacionista do planeta. Até aqueles negacionistas mais empedernidos, não é? Que era o presidente do México, por exemplo, não é? E outros eles já renunciaram. O próprio ídolo do Bolsonaro, Trump, ele recomendou vacina, recomendou medidas sanitárias. Então ele é o último negacionista, o mundo todo está sabendo. Então não há muito a contestar o que ele disse muitas mentiras. O que mais me surpreendeu, na verdade, porque em se tratando de um discurso na ONU, foi que ali o Itamaraty estava praticamente ausente. Não houve nada, absolutamente nada de agenda mundial, que é o que esses discursos são supostos tratar, não é? Tratar da agenda mundial, ou seja, a visão do Brasil, do mundo, da paz, da segurança, do desenvolvimento, da cooperação, inclusive na pandemia, e não houve absolutamente nada, houve um discurso de vereador para o público interno. Imagina o que pode interessar para o mundo falar da privatização do fornecimento de águas no Rio de Janeiro. Embaixador, essa era uma colocação que eu tinha me preparado para fazer ao senhor, o senhor já se antecipou. Eu ia perguntar justamente isso, assim, antes do Bolsonaro discursar, a gente teve o discurso do secretário-geral da ONU, um discurso abrangente, amplo, de preocupação com as questões climáticas, falou da questão Estados Unidos-China, fez menção à Guerra Fria. Depois do próprio Bolsonaro, Joe Biden, presidente americano, também fez um discurso falando de questões de novas pandemias, né, do mundo se preparar, ou seja, no debate da ONU estava todo mundo ali pensando, vamos dizer assim, né, pensando grande. E justamente isso, o senhor citou alguns exemplos aí, eu digo mais, a que interessa Bolsonaro falar na ONU dos seus embates com os governadores sobre lockdown, sobre ferrovia que vai ter concessão. Então, a pergunta é, quem está ali sentado, a plateia da ONU, faz essa visão mesmo, não sei, de chacota diante de um discurso desse? A plateia da ONU, enfim, são diplomatas que anotam para registros das suas diplomacias, o que cada chefe de Estado faz, né? O mais surpreendente é que o Bolsonaro não representa algo bizarro nas relações internacionais. Ele se situa fora das relações internacionais. Eu convido a toda a sua audiência, enfim, todos os brasileiros, que acessem o site da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão. O Alexandre de Gusmão é o avô da diplomacia brasileira, não é? Tem a fundação que publica livros gratuitamente no site digital, funag.gov.br. Existem lá 3 edições de um livro extremamente relevante, feita pelo sogro do antigo chanceler, o Ernesto Araújo, que eu chamava de chanceler acidental, né? A Palavra do Brasil nas Nações Unidas, a primeira edição foi em 1995, 50 anos da ONU, e a terceira edição saiu no primeiro ano da presidente Dilma, não é? Já com 20 anos além, digamos assim. E o que há é que o Bolsonaro não se encaixa num livro que se chama A Palavra do Brasil nas Nações Unidas. Os seus 3
últimos discursos, 2019, muito agressivo, aliás, não é? O ano passado, que foi não presencial, este ano presencial, eles se situam num ponto que está na estratosfera, em outra galáxia, não é? Porque ele trata de questões absolutamente de cozinha interna. Eu convido vocês a visitarem esse livro, A Palavra do Brasil nas Nações Unidas, ou apenas O Brasil nas Nações Unidas, terceira edição, em 2012, que traz todos os discursos dos representantes brasileiros na ONU, desde o surgimento da ONU, primeira conferência, primeira Assembleia Ordinária, 1946, o Luiz Martins de Souza Dantas, aquele embaixador em Paris do regime de Vichy, que salvou muitos judeus de uma morte certa, dando vistos não autorizados pelo Ministério da Justiça, pelo Itamaraty. Desde o Souza Dantas, todos os chanceleres foram à ONU, cada ano, alguns presidentes, começou com o Figueiredo em 79, o Sarney esteve uma vez, o Collor 2 vezes, o Fernando Henrique apenas uma vez, o Lula 4 ou 5 vezes, todos eles dirigiram a palavra do Brasil nas Nações Unidas em temas da agenda internacional. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Tá, e ampliar um pouquinho, então, o nosso cercadinho, justamente porque a gente entende que o cercadinho do Biden, do Xi Jinping, é um pouquinho maior do que o do Bolsonaro, né? Nós tivemos um alerta ontem, feito em entrevista, reforçado hoje, do secretário-geral da ONU, para que se evite, obviamente, um alerta direcionado aos dois, né? Estados Unidos, China, para que se evite uma nova Guerra Fria. O Biden fez questão, né, de frisar que, de fato, não tem interesse nisso, embora, obviamente, manteve o discurso, que é o discurso da diplomacia americana, de impedir, né, que se ergam, né, poderes aí que possam, de alguma maneira, minar, né, o sistema democrático, enfim. Como é que o senhor vê essa questão? A gente, de fato, todas as projeções, a China hoje é a grande superpotência, tem uma projeção de, na próxima década, se tornar a principal. Nós temos uma relação muito, muito delicada, a Rússia, de alguma maneira, está entrando, vamos dizer assim, de forma... está se aproveitando desta rixa e também para tentar avançar algumas casas. Como é que o senhor analisa essa situação, esse tabuleiro geopolítico hoje, né? E, obviamente, se o Brasil tem algum espaço, nem que seja lateral, em alguma discussão dessa, caso tivéssemos um presidente à altura do seu cargo? Pois não, esse é um tema importante, mas não é novo. Esse tema está na origem, inclusive, do fato do Brasil abrir o debate geral nas assembleias anuais da ONU. Eu vou contar um caso semelhante. Em 1949, o Brasil ainda não estava consagrado como primeiro orador, não é? Ele foi convidado em 46, o Souza Dantas, né, embaixador que salvou milhares de vidas de judeus, fez uma abertura em Londres, foi uma assembleia, uma primeira parte em Londres, depois em Nova York uma segunda parte, e a segunda parte é feita geralmente por chanceleres ou pelos representantes dos países na ONU. Por que se escolheu o Brasil em 49 e isso se seguiu até hoje? Não é nenhuma resolução, nenhuma decisão, não é lei, não é um instrumento institucional da ONU, é um convite que o secretário-geral da ONU faz ao Brasil todo ano, dirige a nossa missão em Nova York, perguntando se o Brasil quer abrir o debate geral. Isso foi feito pela primeira vez em 49, o Brasil evidentemente aceitou. Por que se fez isso? Porque o Brasil estava cogitado em 44, 45, quando se decidiram como seria o mundo do pós-guerra, não é? Quando se estava decidindo entre as 4 grandes potências, que eram Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e China, ainda do Chiang Kai-shek, evidentemente. O Brasil ficou isolado desses 4 grandes, porque o Vargas sabotou o Oswaldo Aranha, que era o chanceler na época, e como uma espécie de compensação, se convidou o Brasil para abrir o debate geral, justamente para evitar o confronto que já estava evidente em 49, já tínhamos tido crise em Berlim, não é? Tínhamos tido várias crises entre União Soviética e Estados Unidos, a Guerra Fria começou de fato em 47, não é? Depois teve a Guerra da Coreia em 1950, então o Brasil foi convidado um pouco para evitar a confrontação direta entre União Soviética e Estados Unidos. Isso, infelizmente, retornou. Depois de
50 anos, digamos, de Guerra Fria geopolítica, União Soviética e Estados Unidos, você chega numa fase que pode ser chamada de Guerra Fria econômica e tecnológica, não é? Dessa vez não mais Rússia, ou, digamos, União Soviética, que já desapareceu, mas China. Então, o Brasil aparece um pouco como um parceiro que seria neutro nessa disputa hegemônica. O que não foi, no primeiro e no segundo discurso do Bolsonaro, ele era pró-Trump, e era anti-chinês, o que ficou evidente. Agora, ele evitou críticas à China, mas nesse confronto entre as duas grandes potências, China e Estados Unidos, você vê que o Biden, a diferença do que ele faz no plano interno, que é a restauração da democracia, o diálogo, as vacinas, o combate à pandemia, ele manteve a mesma política do Trump para imigração, está reprimindo imigrantes e está mandando assim de volta, e na confrontação com a China, criando até uma aliança de países aliados para isolar a China, como se isso fosse possível. É absolutamente ridículo, é errado e será inútil, porque ninguém poderá impedir a ascensão da China pelo seu poderio econômico, pela sua projeção, pelo envio de vacinas para vários países em desenvolvimento. Me fala uma coisa, o senhor falou da FUNAG, a gente aqui, na outra oportunidade que o senhor esteve conosco, fizemos uma análise prévia, né, de como poderia ser a gestão do Carlos França. O Carlos França que hoje fez arminha lá para os manifestantes que criticaram o Bolsonaro. Qual é a sua avaliação hoje do Carlos França? Estão ensinando a fazer arminha lá no Rio Branco? Olha, isso é um comportamento grupal, digamos assim, ou até um impulso tribal, não é? Quando você está entre pares, eu chamo eles de novos bárbaros, né? Esse que comanda o poder atualmente, você não quer destoar muito, então faz esses gestos inócuos, mas isso é um pouco decepcionante, porque o Carlos França assumiu com o objetivo de colocar a diplomacia em ordem. E vamos separar. Diplomacia é um método, é uma técnica, é uma ferramenta para expressar a postura do Brasil no plano internacional. O conteúdo é a política externa. O Carlos França realmente amainou, não é, pacificou o Itamaraty no plano interno, porque estava entregue a um desequilibrado, a uma pessoa manifestamente despreparada para o exercício do cargo, como era o Ernesto Araújo, que esse sim tinha não só instintos tribais, né, junto com os novos bárbaros, como espezinhava o próprio Itamaraty e recebia ordens do Bananinha 03, como chama o vice-presidente Mourão, o filho Eduardo Bolsonaro, não é, como do Robespirralho, né, aquele assessor presidencial Felipe Martins, o próprio Olavo de Carvalho, o presidente, e o Carlos França veio para amainar e introduzir uma diplomacia mais conforme aos nossos princípios e valores, às nossas tradições. Agora, ele não pode controlar a política externa, ele não é o chefe da política externa. Então, eu queria resumir dizendo o seguinte: esse discurso do Bolsonaro não teve nem 5% de Carlos França, de Itamaraty, de diplomacia, não é? Teve, digamos, o Rogério Marinho, o Tarcísio, né, falou de infraestrutura, de investimentos, falou de agricultura, mas de uma forma muito enganosa, digamos assim. E vocês, jornalistas, evidenciaram na semana passada que o Carlos França foi o ministro mais recebido pelo Bolsonaro. Ele foi recebido 4 dias da semana passada, supostamente para preparar o discurso. E, no entanto, o discurso não tem absolutamente nada de Carlos França. E a única coisa que teve foi uma menção ao desmatamento da Amazônia, o compromisso do Brasil de terminar com o desmatamento, desde que o mundo paga. Ou seja, foi a mesma chantagem que fez o antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na COP25 em Madrid, em 2019, não é? Que deveria ter sido feita no Brasil, aliás, e que eles recusaram. Ele falou: olha, se vocês querem que a gente proteja essa Amazônia, paguem. O Bolsonaro não chegou a essa chantagem explícita, mas foi mais ou menos o que ele disse em termos ambíguos, não é? A colaboração internacional para combater o desmatamento. Então, não teve nada do Carlos França, ele deve estar um pouco decepcionado. Se ele teria talvez 1% do copyright do discurso do Bolsonaro, será muito. A maior parte do copyright corresponde ao Eduardo Bolsonaro, que fez aquele discurso enfático sobre questões de vereança, não é? Discurso de vereador. Embaixador, o Bolsonaro também aproveitou o seu discurso na Assembleia Geral da ONU para vender um ambiente econômico que não existe no Brasil, né? Ele chegou a falar o Brasil como um dos principais países promissores para atração de investimentos, ignorando que as reformas não andam, ignorando a completa insegurança jurídica, a confusão
tributária que ainda não se chega a um consenso no Congresso para tentar resolvê-la. E logo em seguida do discurso do Bolsonaro, eu ouvi alguns economistas, um deles, Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do IBGE e do BNDES no governo de Michel Temer, e ele me deu a seguinte frase, que a gente divulgou no Antagonista, que, olha, se fosse verdade o que o Bolsonaro estava falando sobre a economia, ele teria aproveitado o seu tempo em Nova York para fazer uma série de agendas, né, com investidores, com chefes de outros estados. Isso me chamou muito a atenção, embaixador, né? É claro que tem todo um simbolismo, um peso diplomático, você está ali na ONU, em Nova York, rodeado de outros chefes de Estado do mundo todo, beleza, mas o discurso dura 12 minutos, como durou o do Bolsonaro, e fora desse horário ele só comeu pizza na rua, se reuniu com o representante da Polônia, também com Boris Johnson do Reino Unido, mas não sei, a impressão minha, falta ali uma vontade mesmo de aproveitar a situação, um momento, para essa palavrinha que o pessoal adora, um network básico ali, num lugar tão propício a isso, embaixador? Olha, presidentes, ministros das Relações Exteriores, ministros da Economia, sempre vão aos fóruns falar com os investidores. O Fórum de Davos, né? O Fórum Econômico Mundial, Nova York, não é? Vocês sabem que o Lula, quando se candidatou em 2002, provocou uma crise no Brasil, não é? O dólar subiu muito, a inflação foi a 12%, os títulos da dívida externa brasileira estavam sendo vendidos a metade do seu preço, não é? 48% apenas do valor de face. Então, em 2002, o Brasil teve uma crise por causa do conteúdo econômico da política do PT, como ele anunciava, calote na dívida externa, rompimento com a ALCA, com todos os credores, etc. Então, em 2002, houve realmente uma crise, nós tivemos que ir ao FMI mais uma vez para um programa de 30 bilhões de dólares, o maior do mundo na época, não é? E o Lula foi à ONU em 2003, e ele, aliás, esteve 5 vezes na ONU fazendo discursos, outras vezes foi o Celso Amorim. Bom, em 2003, além de falar na ONU, que ele falou, ele foi ao Council on Foreign Relations, o Conselho de Relações Exteriores, que é aquele que edita a mais antiga revista de relações internacionais do mundo, a Foreign Affairs, que vai fazer 100 anos no próximo ano, não é? Então ele se reuniu com os capitalistas, com o establishment, os acadêmicos, e ele falou em 2003 e criou um ânimo de confiança no Brasil, que trouxe muitos investimentos ao Brasil, inclusive no etanol, em vários outros projetos dele, não é? Então, o Brasil realmente cresceu mais no primeiro mandato do Lula em função dessa preocupação. Aliás, ele foi a Davos, logo em 2003, quando ele assumiu, ele foi tanto ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre, como a Davos, mais ou menos com o mesmo discurso, desenvolvimento, inclusão social, crescimento, não é? Foi o que ele fez, e democracia, que ele prometeu respeitar. Então, o Lula, como supostamente dirigente de esquerda, não é, o que traria o socialismo ao Brasil, que é uma mentira, ele falou com os investidores, tanto em Davos quanto em Nova York, o que o Bolsonaro nunca fez. Foi uma vez a Davos, mas falou errado com o Al Gore, não é? Convidou o Al Gore para explorar a Amazônia, o que é absolutamente explorar juntos a Amazônia, né? Exato, exato. Eu ia até lembrar essa história aqui, essa fala do Diego, né? Eu fui me lembrando da imagem do Bolsonaro com o Ernesto Araújo em Davos, e eles absolutamente perdidos, né? No coquetel ali, naquelas conversas que tem nos corredores, e eles absolutamente perdidos, e quando aconteceu de alguém apresentar ali o Al Gore e tal, ele ainda mandou essa, vamos explorar juntos a Amazônia. De fato, melhor que fique quieto, né, que não tenha esses encontros bilaterais, para não prejudicar ainda mais o que já está muito ruim. E ressaltando aqui, né, embaixador, a ausência do Paulo Guedes. Paulo Guedes preferiu ficar em casa, né, ficar tentando resolver os problemas domésticos. Isso também é uma sinalização importante, algo de registro. Exatamente. Veja, a imagem que o Bolsonaro transmitiu aos mercados internacionais, aos investidores, é uma imagem completamente falsa. Eles sabem exatamente como está o Brasil, nas suas contas públicas, nas ameaças, nos problemas, na falta de definições sobre políticas básicas para condução dos seus investimentos, tanto políticas macroeconômicas quanto políticas setoriais, ou seja, há uma desgovernança do Brasil. E é um fato que, em lugar de estar pronto para acolher milhões de dólares dos investidores, o Brasil está perdendo dinheiro, não é? Nós tivemos, nesses últimos 2 anos,
mais de 70 bilhões de dólares que saíram do Brasil. Eu assisti esse mesmo fenômeno em 2015, eu por acaso estava trabalhando nos Estados Unidos, no consulado do Brasil, e eu falava muito com investidores de Wall Street, não é? Porque eu estava naquela zona da New England, em Connecticut, que é junto a Nova York, junto a Massachusetts, onde está concentrado os grandes bancos, grandes seguradoras, grandes fundos de investimento. E um desses investidores, ou um desses corretores de Wall Street me falou, olha, isso em 2015, estão saindo 3 a 4 bilhões de dólares por dia do Brasil. Dinheiro de bolsa, dinheiro de debêntures de empresa, dinheiro de títulos da dívida pública do Brasil, investimentos diretos, desinvestimentos. Isso aconteceu em 2014, começou, 2015 se acelerou, 2016 foi aquele desastre, né? Foi a maior crise econômica da história do Brasil desde sempre, porque nem em 1929 e 30, quando houve a grande crise, o choque da Bolsa de Nova York, nós tivemos um decréscimo tão grande do PIB quanto em 2015 e 2016 sob a Dilma. Hoje, você já teve um decréscimo do PIB muito importante, o crescimento este ano será medíocre, mas positivo. O ano que vem, os investidores já estão sinalizando um desastre para o crescimento no Brasil, ou seja, perda de capitais, perda de investimentos, perda de oportunidades. Eu te pergunto uma coisa. Nós temos conversado muito com os agentes de mercado e a maioria não gostaria, né, de ter um Lula de volta. O senhor citou o Lula, obviamente, dentro do quadrado que nós estamos discutindo, que é dessa política externa, né, que trabalha muito com discurso, com gestos, né, e com essa criação de um ambiente favorável. A gente conversa muito com esses agentes de mercado que resistem muito a esse retorno do Lula, que optam, né, ou preferem, melhor dizendo, uma alternativa, uma terceira via, ainda que isso não esteja, que não haja ainda um candidato, não haja um nome definido. Qual a sua sensibilidade? O senhor que conversa com gente que está do lado de fora, que está no exterior, que pensa, que olha o Brasil, porque a gente tem de sempre sopesar, né? Não é um problema apenas de imagem do Bolsonaro, etc. Quando se fala, vamos falar de economia na época do Lula, mas a economia na época do Lula, é claro, ela também se valeu de um movimento internacional de explosão, de boom das commodities, né? E eu costumo sempre frisar aqui, para que os nossos espectadores não se deixem levar pela narrativa política, né, que nós perdemos a chance, inclusive, de aproveitar essa alavancagem internacional, que o Brasil acaba sendo arrastado junto por ser um fornecedor de commodities, perdemos uma grande oportunidade de melhorar a nossa infraestrutura, de pegar essa riqueza e fazer o país se desenvolver, né? Saneamento, estradas, ferrovias. A gente acabou fazendo obra em outros países, né? Fora o que foi desviado, o que foi roubado pela cleptocracia petista. O que o senhor tem ouvido lá fora em relação a essa possível sucessão presidencial no Brasil? Pois não, eu assisti uma sucessão presidencial tão complicada quanto a atual, digamos assim, justamente a do Lula. Eu estava nos Estados Unidos, trabalhando com o embaixador Rubens Barbosa na embaixada em Washington. Nós íamos a Nova York algumas vezes e falávamos com os investidores, as reuniões do Fundo Monetário eram em Washington ou em outros países, e os banqueiros brasileiros estavam todos presentes. Bom, em 2002, quem assustava mais os banqueiros, os investidores, era o próprio Serra, que era considerado um intervencionista. Eu ouvi, antes das eleições até, banqueiros elogiando Lula. As pessoas esqueceram o Serra e falaram só do Lula. Ou seja, o Lula já tinha feito a carta ao povo brasileiro e estava sendo o queridinho dos meios econômicos. E ele foi eleito triunfalmente e teve um bom governo, digamos, porque ele não chutou o pau da barraca, como se diz, ou seja, respeitou o tripé econômico implantado pelo Armínio Fraga, pelo Pedro Malan, não é? Flutuação cambial, responsabilidade fiscal, superávit primário. E ele teve um certo sucesso em termos de crescimento, que foi muito atraído, muito impulsionado pela demanda mundial, sobretudo pela China, não é? Que consumia 1/4, 1/3 de todas as commodities do mundo, não é? E do Brasil exportava, teve soja a $600 a tonelada, o minério de ferro chegou a $200 a tonelada, não é? Isso eu vi em Xangai, em 2010, na sede da Vale do Rio Doce, rios de dinheiro, oceanos de dinheiro
vindo ao Brasil pela alta das commodities. Mas, na verdade, o crescimento do primeiro mandato do Lula, até 2008, antes da crise, não foi excepcional. O crescimento esteve abaixo da América Latina, que se situa mais ou menos na média mundial, e 3 vezes menor do que o crescimento dos emergentes dinâmicos da Ásia. Ou seja, o Brasil já perdeu oportunidades durante o governo Lula por falta de reformas de segunda ou terceira geração, não é? A reforma primeira foi a estabilização, a reforma segunda em 99 foi a flutuação cambial e metas de inflação, e a terceira etapa deveria ser reformas estruturais, administrativa, laboral, educacional, sobretudo tributária, não é? E um ambiente macroeconômico de política industrial, política comercial, política agrícola, compatíveis com um país objeto de crescimento. Não se teve isso. Hoje você assiste a mesma coisa, uma fase agônica de indefinição de políticas, os investidores estão muito atentos, gostariam de ter algo. O Lula não convence, porque o Lula não trouxe o crescimento que se esperava, o Brasil poderia ter crescido mais que a América Latina, não tanto quanto os emergentes da Ásia, mas pelo menos um pouco acima da média mundial, o que ele não fez em nenhum momento, não é? E depois, com a crise, com os outros problemas, o Brasil veio abaixo. Então, o Lula não convence, sobretudo, por uma visão míope desse sul global, de relação com os oprimidos do sul, contra os hegemônicos do norte. O BRICS foi uma grande decepção, diga-se de passagem. Então, o Lula não convence, sobretudo pela mega corrupção que se passou a ser revelada a partir da Lava Jato em 2014. A mega corrupção e a incompetência da dona Dilma selaram o destino do Lula e ele elegeu o Bolsonaro. Agora, ironicamente e contraditoriamente, o Bolsonaro parece que vai eleger o Lula, porque a imagem que o eleitorado, não os grandes investidores, o eleitorado tem do Lula é de uma fase de crescimento, compra carro, crediário, aumento do consumo, inclusão social, matrícula universitária com bolsas, etc. É uma boa imagem, que não é a melhor imagem possível, mas é a imagem que o eleitorado gostou, e o eleitorado, a classe média sobretudo, votou contra o PT em 2018, porque ele provocou corrupção, incompetência, desemprego, recessão. Agora talvez se volte contra o Bolsonaro por corrupção, por recessão, por incompetência, ou seja, os mesmos fatores que elegeram o Bolsonaro em 2018. Que difícil esse ciclo vicioso que a gente não consegue escapar. Para encerrar, a gente repara nesse discurso do Bolsonaro na ONU, justamente o senhor mencionou a mão do 03, do Bananinha, né? E a gente sabe que o Bananinha é um boneco de marionete da turma lá, da alt-right americana, Steve Bannon e afins. Inclusive, o Jason Miller esteve aqui na véspera do 7 de setembro, foi até interrogado ali antes de embarcar no aeroporto. Na sequência, já veio aquela MP das redes com uma série de problemas. A gente sabe que eles estão interferindo, influenciando. Qual é efetivamente o alcance disso, na sua opinião? A gente tem expectativa de vida esse movimento da alt-right, esse movimento da direita mais extremada? Infelizmente, ainda assim, quando eu li nos relatórios, nas matérias que vocês fizeram lá na imprensa, que o Carlos França tinha sido o ministro mais recebido pelo Bolsonaro na família na semana anterior, eu imaginei, bom, vem um discurso do Itamaraty, um discurso diplomático, não é? Dessa vez o Bolsonaro vai tentar destoar daquela imagem negativa que ele transmitiu em 2019 e 2020 e fazer um discurso compatível com o que a comunidade internacional espera de um presidente que vem tratar da agenda global. Eu acho que deve ter sido uma grande decepção para os diplomatas, sobretudo para aqueles da divisão das Nações Unidas que prepararam a minuta do discurso, e provavelmente 90% ou quase todo ele foi jogado fora, só se aproveitou aquilo que o Carluxo, o Bananinha 03, esses militares e outros aconselhadores, não é? E o que o presidente quis falar em função dos projetos do Tarcísio, do Rodrigo Marinho, de outros que tratam da cozinha interna do Brasil e não dos temas internacionais. Eu acho que deve ter sido uma grande decepção para os diplomatas que mourejaram para construir um discurso na linha tradicional do Itamaraty, não é? E que no final não tiveram absolutamente nada. Eu diria que menos de 5%, talvez 1% do que o Itamaraty propôs entrou, e ainda assim de forma ambígua, como eu disse. Então, há essa distinção.
Diplomacia está hoje mais ou menos controlada pelo Carlos França no plano da ferramenta, mas a política externa continua na mão dos novos bárbaros. Perfeito. Embaixador Paulo Roberto Almeida, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista. Uma boa noite e o programa, obviamente, fica aberto para futuras colaborações. Muito obrigado, Carlos. Até a próxima vez.